Uma fração imprópria é quando o de cima é maior ou igual ao de baixo. Por exemplo, 10/8 é uma fração imprópria. 11/7 é outra fração imprópria. Quando você tem frações impróprias, essa fração era maior do que o inteiro, né? Agora, no mundo aqui do cálculo, né, no mundo da álgebra, as frações impróprias envolvem polinômios. Então, você pode ter, por exemplo, um polinômio de grau 2 em cima e um polinômio de grau 1 embaixo. Se o grau do polinômio de cima for maior que o de baixo, você tem uma fração imprópria. Beleza? Essa é uma matéria de álgebra chamada frações parciais e é muito útil no cálculo. Já vi muita gente que não passou em cálculo de primeira porque ficou com dificuldade nessa parte, porque nunca viu isso no colégio. Lá na faculdade, muitas vezes, os professores assumem que você já sabe manipular as frações parciais. Um outro exemplo. Se em cima você tiver x mais 2x menos 3, embaixo, x ao quadrado menos 5x mais 6. O grau do de cima é 2, o grau do de baixo também é 2. Se o grau é o mesmo, você também classifica como fração imprópria. Ou seja, a fração vai ser imprópria quando o polinômio de cima tiver um grau maior, vou escrever grau que é mais fácil, o grau de P, o grau do de cima tem que ser maior ou igual ao grau do de baixo. Essa é a definição. Tudo bem? Agora, a grande sacada é que toda vez que você tem uma fração imprópria, você pode escrever com uma soma. Entendeu? Da mesma forma que você pode pegar uma fração imprópria, tipo 10/8. Você pode escrever isso aqui como 1 mais 2/8. 11/7, isso aqui é 1 mais 4/7. Isso também pode ser aplicado quando você tem frações impróprias. Você vai separar em alguma coisa mais uma outra fração. Tudo bem? Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber a diferença entre uma fração imprópria e a fração que é própria. O que é uma fração própria? É o contrário, né? O que sobrou aqui. É quando o grau do de cima é menor que o de baixo. Se ele for menor, aí a gente fala que é própria. Se for maior, a gente fala que é imprópria. Se a fração for imprópria, você vai fazer uma divisão de polinômios. Você vai dividir o P por Q. Aí você encontra um quociente S e um resto R. A partir daqui você tem aquela equação fundamental da divisão, né? O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Vocês lembram disso? Vou fazer uma divisão normal aqui para vocês lembrarem. Porque quando vocês entendem com números, né, aquela divisão euclidiana, fica mais fácil de entender com polinômios. Para você passar em cálculo de primeira, a técnica de analogias é importante, facilita tudo. Se você dividir, por exemplo, aqui, 10/8, quanto que é 10 dividido por 8? Vai dar 1, 1 vezes 8 dá 8, sobra 2. Aí, o 10 pode ser escrito como 1 vezes 8 mais 2. É a mesma lógica aqui. O 10 é o P de x. O 8 é o Q de x. Vezes o 1, ou seja, vezes o S de x, mais o resto, que eu chamei de R de x. Então, sempre que tem uma fração imprópria, você consegue separar. Essa é uma das principais técnicas que a gente usa para resolver integrais de frações impróprias. Por exemplo, qual é a integral de x2 sobre x2 mais 1? Você sabe fazer? Essa não é uma integral imediata.
Como o grau do de cima é igual ao grau do de baixo, a gente consegue transformar isso aqui em uma soma. E integrar somas é mais fácil do que integrar divisão. Você não pode integrar o de cima e dividir pela integral do de baixo. Cuidado com isso, tá? Esse é o erro comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. Você pode fazer o quê? Dividir x2 por x ao quadrado mais 1. Vai dar 1. Aí você multiplica, fica x2 mais 1, depois subtrai. x2 corta com x2, vai sobrar menos 1. Então pronto. Você tem aqui o divisor, o quociente, divisor não, falei errado. Dividendo, divisor, quociente e resto. Usando essa regrinha que eu passei para vocês, ó, vou explicar essa regra usando a equação fundamental da trigonometria. Vou copiar isso aqui de novo. Você faz a divisão de polinômios. Eu tenho P de x dividido por Q de x. O quociente é um S de x e o resto eu vou chamar de R de x. Beleza. Qual é a equação fundamental da divisão? O P de x pode ser escrito como Q de x vezes o S de x mais o resto. Aí agora a grande sacada é você dividir todo mundo por Q de x. Então vai ficar P de x sobre Q de x, esse termo dividido por Q de x e esse termo também. Aí você corta o Q de x com Q de x. Eu posso escrever P sobre Q como S de x mais R de x sobre Q de x. Então é assim que você transforma uma fração imprópria numa soma de frações, em parcelas. Então, usando essa regrinha aqui, a gente pode transformar essa integral em integral de quociente, que vai dar 1, mais o resto, que é menos 1, dividido pelo divisor, que é x2 mais 1. Pronto. Essa integral aqui, a gente consegue resolver imediatamente. Antes era difícil. Quando a gente usa divisão de polinômios, vira uma integral imediata. Eu posso separar, né? Vai ficar a integral de 1 dx menos a integral de 1 sobre 1 mais x2. Qual é a integral de 1? X. Qual é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Arco tangente de x mais c. Então, se você quiser passar em cálculo de primeira, é importante saber essa regrinha aqui. É uma regra de divisão de polinômios.